obrigado, Sheila, por ter aceitado aqui o meu convite para estarmos juntos aqui, batendo um papo, conversando aqui. E esse podcast é uma oportunidade para a gente conversar, trocar experiências e também documentar isso. Uma forma de a gente eternizar, né, entre aspas, as lições que a gente vai extrair dessa conversa. E bem-vinda, fica à vontade, pode se apresentar aí. Legal, Job. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando contigo. Agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa ter uma conversa bem interessante aí para a gente compartilhar. Bom, meu nome é Sheila, eu sou aqui de Curitiba. Então, já trabalhei com o Job, trabalhamos juntos já na última oportunidade. Eu sou desenvolvedora front-end, mas trabalho também em algumas áreas, né? Sou formada primeiramente em design gráfico, depois fui para a área de web design, desenvolvimento, entrei na área de design instrucional e agora voltei para a área de desenvolvimento. Boa, top. E eu vou querer saber como começou tudo isso, né? Como começou a sua jornada. Sabemos que foi já há um bom tempo, né? E nesse tempo todo aí, muita coisa você aprendeu, muita coisa você viveu. E vamos querer saber isso, né? Podemos começar por falar sobre como é que começou o seu contato, né? Com computação, programação, né? Como é que isso começou? Legal. Bom, eu sou formada, como eu disse, em design gráfico. Então, eu estudei um curso que é chamado de tecnologia, então é tecnólogo em artes gráficas, que era um curso feito, né, para formar designers para mídia de impressão. Mas no curso a gente tinha disciplina para design digital, né, web design. Então, a partir dessa disciplina que eu fiquei conhecendo, né, que eu passei a conhecer e a trabalhar com isso. E num desses projetos, né, de uma disciplina desse curso, eu fiz um projeto de um layout de um site para uma empresa, né, e ofereci para essa empresa depois que eu terminei, e eles então, né, gostaram do meu trabalho e acabaram me contratando como web designer. Na época a gente era web designer, né? Não tinha essa diferenciação entre desenvolvimento front-end, back-end, UX, enfim, né? Faz um tempo isso já. Ainda vai Então, falar de que ano mesmo, mais ou menos, para termos uma ideia. lá por 2003, mais ou menos. Faz tempo, faz 20 anos, né? Faz tempo. Então, e aí eu passei a estudar sobre a área, porque até então eu sabia o básico, né? Que era desenhar a interface, fazer o layout da interface e desenvolver em HTML e CSS. Então eu não sabia JavaScript, nada. Então essa empresa investiu alguns cursos, né, em mim, me pagou alguns cursos que foram bem importantes para que eu me desenvolvesse, que era banco de dados, SQL, PHP, JavaScript, daí, né, na época a gente também trabalhava com Flash, então eu estudei tudo isso. E dentro dessa empresa mesmo, eu fiz o portal deles, eles tinham um site bem simples, assim, e eles queriam trazer mais coisas, mais informações de forma mais estruturada, que as pessoas conseguissem, né, achar a informação que precisava, porque estava muito jogado, não tinha como buscar. E na época eu também fui atrás de aprender sobre usabilidade, né? Hoje a gente fala de user experience, mas a gente já estudava usabilidade lá de interface. Então eu estudei tudo isso para fazer esses produtos digitais deles. Então eu fiz esse portal a partir do conhecimento desses cursos e também fiz alguns pequenos projetos de sistemas internos deles, né, que era de contabilidade, enfim. Então foi aí que eu passei a ter esse contato com a programação, e para mim foi um tanto difícil, né, porque eu vim da área de design, então uma área de humanas, digamos assim, para ir para a área de exatas, então eu tive esse desafio aí de me dedicar para algo que era totalmente diferente do que eu fazia, mas foi muito legal. E foi assim que eu entrei na área de desenvolvimento. E desde então eu venho me desenvolvendo e estudando, né, novas stacks, novas linguagens para poder me adaptar com o tempo, né? Já faz muito tempo, então foi bem legal. Então eu venho trabalhando com isso
E depois eu fui para outras áreas também, né? Então, eu já tinha experiência com usabilidade, né, design de interface, que é o layout mesmo, né, que a gente desenha. Desenvolvimento ali, né, desse layout com HTML, CSS, na época a gente usava isso. E conexão com banco de dados, desenvolvia páginas em PHP, que foi, né, na época foi o curso que eu fiz. E aí eu fiquei nessa empresa um tempo, fiquei acho que uns 6 anos trabalhando com eles, né, nessa área, ajudando a desenvolver esses sistemas, né, esses produtos digitais deles. E depois eu acabei indo para uma universidade trabalhar na área de educação à distância. Então, nessa universidade, eu entrei para esse setor de educação à distância como web designer também. E lá eles tinham os cursos, né, que eles ofereciam à distância, e dentro desses cursos tinham os chamados objetos de aprendizagem, que era uma estrutura ali de HTML, CSS, JavaScript, em que o conteúdo do que estava sendo ensinado nesses cursos ficavam disponibilizados ali, esses elementos, dentro dessa estrutura. Então, eles precisavam de pessoas que fizessem isso, né? Que não era automático, né? Não se cadastrava. Na época, a gente colocava mesmo manualmente nessa estrutura, a partir de um roteiro de uma profissional, né? Que é a profissional designer instrucional, em que ela dizia para a gente, num roteiro, aonde que deveria ficar tal texto, aonde que ia, por exemplo, uma ilustração, na interface, na estrutura que a gente estava montando. Então, e foi daí que eu conheci o design instrucional, né? E aí o design instrucional, ele é como se fosse uma engenharia pedagógica, né, que busca implementar algumas regras, algumas diretrizes de design instrucional para facilitar a compreensão daquilo que está sendo ensinado. Então, é um desenho instrucional para instruir alguém. No final, a pessoa que é o design instrucional, né, ela busca facilitar a compreensão de determinado algo para que se atinja aqueles objetivos de aprendizagem, de forma que essa aprendizagem seja significativa para a pessoa. Então, foi daí que eu conheci, nesse momento que eu conheci o design instrucional, e eu quis migrar para essa área dentro dessa empresa, né, dentro da universidade lá que tinha esse setor, onde tinham pessoas, tinha uma equipe de designers instrucionais. Então, eu deixei, nesse momento, eu deixei o desenvolvimento web de lado, mas eu levava em paralelo, porque eu fazia muitos freelancers na época, a gente tinha muitos trabalhos extras para fazer, inclusive ali na própria universidade, tinha uns contatos, pessoas que eu fazia, mas ali dentro eu fazia essa função, né? Essa era a minha função de design instrucional, passou a ser, e aí eu me especializei, né? Na época eu estudei, porque também não tinha ouvido falar, não sabia como é que funcionava, qual que era, né, toda a teoria por trás. Então, eu estudei para desempenhar essa função, e eu gosto muito disso, né? Então, no dia a dia, basicamente, a gente recebia, né, a ementa dos professores, o conteúdo do que ia ser ensinado, e nós propunhamos, então, um desenho de como que aquilo ia ser colocado na plataforma para que a pessoa pudesse ter uma trilha de aprendizagem, de forma facilitada para que ela compreenda e internalize melhor aquele conteúdo. Então, em alguns momentos do conteúdo, aquilo será melhor com uma ilustração, né? O que é mais abstrato e complexo, um vídeo. Então, a gente fazia essa proposta, esse desenho de como que a pessoa iria vivenciar aquela trilha para que a experiência de aprendizagem fosse boa para ela, ela conseguisse atingir, então, os objetivos de aprendizagem. E fiquei um tempo trabalhando com isso, levando o desenvolvimento web em paralelo, e depois eu troquei, depois eu saí dessa universidade, voltei a ser desenvolvedora, e passei a ser desenvolvedora front-end, e fazia os meus trabalhos extras de consultoria, design instrucional, por fora, né, daquilo que era oficial na empresa que eu estava fazendo. Então foi assim, né, eu tenho a experiência em várias áreas, né, mas não sempre gostei dessas duas áreas principais, que é o desenvolvimento, programação e o design instrucional. Interessante, né? Porque no momento em que estavas ali a ter essa experiência de design institucional, tu tinhas, assim, o teu background, né? O seu fundamento em tecnologia, a sua experiência prática, e isso foi fundamental lá, né? Apesar de que existia uma equipe técnica, né? Que
decidiam os conteúdos, mas vocês decidiam a estrutura desses conteúdos. Como é que esse conteúdo seria organizado e apresentado para os estudantes, né? Isso, para as pessoas que iriam consumir. Então, a pessoa, professor, né, a pessoa que trazia ali o conteúdo para o curso, ela trazia, digamos, num texto só, né? Eu preciso ensinar isso. E aí a gente trabalhava junto com essa pessoa, né, com esse professor, qual que era o objetivo, que objetivo a gente quer chegar com isso, né? A pessoa tem que compreender o quê? No final, ela tem que estar apta a fazer o quê? E aí, a partir disso, na onde a gente quer chegar, é que se fazia a proposta do desenho instrucional, né? O planejamento do desenho instrucional do conteúdo. Como que ia ser essa trilha? Como que ia começar? Como que ela ia avançar? Ela ia ter quantas unidades, né? A pessoa ia ter avaliações em que momentos, né? Porque também existe toda uma teoria, diretrizes, métodos para a gente encaixar as avaliações onde elas precisam ser encaixadas para que a pessoa retenha aquele conteúdo. Então, e a programação nisso, ela me ajudou muito, né? Inclusive, para ensinar programação, isso me ajuda muito, porque eu também tive que aprender a programação, saindo de uma área que não tinha nada a ver com programação, para desenvolver páginas, tanto no front-end, e eu comecei também fazendo back-end. Então, eu senti o que é qual que é o processo de você aprender algo novo, tão diferente do que eu sabia, né? Então, eu sei que dependendo da experiência da aprendizagem, a pessoa pode ter frustração, pode ficar desanimada, são níveis de complexidade que vão sendo colocados ali, que pode colocar tudo a perder, a pessoa desistir. Então, tudo isso tem muito a ver com a forma que você vai colocar aquilo, sabe? Então, ter essa experiência de aprender algo totalmente do zero, assim, eu fiz alguns cursos, mas eu não tive uma trilha de aprendizagem certinha para me encaixar ali, como tudo faria sentido, né? As linguagens que eu estava aprendendo, meio que eu fui aprendendo na solta, assim, em cursos também, mas em muitos vídeos, né? Algo solto. São conteúdos que não estão encaixados ali para que eu tenha uma experiência de aprendizagem, porque no final eu aprendo, por exemplo, back-end. Então eu sei por experiência que isso pode ser bem difícil, né? Pode ser bem confuso. Então utilizo essa experiência também para que eu faça um desenho instrucional, que eu faça uma proposta que seja significativa para quem está aprendendo. Interessante, você tocou num ponto que me fez pensar numa curiosidade aqui, né, que eu tenho. Hoje em dia é muito comum ver cursos, né, anúncios ali de um curso de programação que o fulano fez, está anunciando aí nas redes sociais, no YouTube, por aí vai. E do seu ponto de vista, para alguém que entende de design instrucional, né, essa palavra até é meio complicada para mim pronunciar, design instrucional, isso. Então, como é que você olha, né, para a variedade de cursos de programação disponíveis? E como é que você sente isso, né? Como é que você olha para isso? Porque às vezes, pelos anúncios que nós vemos nas redes sociais, a impressão que nós temos é que programação não é tão difícil assim. Você pode começar fácil e pronto. Em alguns meses você já tem uma habilidade aí para fazer algum dinheiro. Então, como é que você olha isso do ponto de vista de quem entende design instrucional? E se talvez você já teve a oportunidade de ver um desses cursos, o currículo, o que ele promete, o que você acha, né, disso? Uhum. Assim, eu acho que há muito marketing, né, claro, né, das pessoas que fazem o curso e vendem um curso assim, em um mês seja um desenvolvedor super mega power, esteja pronto para o mercado de trabalho. E a gente sabe, né, ser desenvolvedor, você sabe que a programação, ela não é para todo mundo, né? Primeiro, ela é para aquele que esteja disposto a se dedicar muito para aprender programação. E isso também depende da forma como que ela vai aprender. E eu digo assim, por experiência própria, que eu tive que aprender uma nova skill, que era programação, e porque agora, assim, a gente como desenvolvedor, a gente está constantemente tendo que se atualizar e aprender, né, aprender novas linguagens, enfim. Então, eu faço cursos hoje
de pessoas que, e são cursos pagos ainda, né? Uhum. Faça esse curso de React, por exemplo. E aí você vai ver que a pessoa ela fez o curso assim, sem um roteiro, né? Foi falando, e muitas vezes ela vai falando algo que a pessoa nunca ouviu falar daquilo, que eu, que sou da área de desenvolvimento, nunca tinha ouvido falar. Então eu me perco, e essas camadas de complexidade, né? De você aprender algo novo, principalmente programação, pode confundir muito. Então, assim, acho que como design instrucional, acho que primeiro você tem que ter em mente o público que você está falando, né? Para quem que eu estou construindo esse curso? A pessoa existe algum pré-requisito ou não? Se tem, eu tenho que partir desse pressuposto que a pessoa tem que saber aquilo e deixar isso, né, nítido para ela. Não, você vai fazer o curso, tem que saber isso. Porque muitos cursos que a gente tem por aí, do zero à maestria. Aí você vai chegar lá, não é do zero. A pessoa já tem uma noção de alguma coisa, né? Uma noção de muita coisa, aliás. E mesmo quando você tem uma noção, a pessoa vai jogando as coisas e não explica bem por que aquilo é importante naquilo que ela está explicando. Porque muitos desses cursos a pessoa vai falando simplesmente. Ela liga a câmera e vai mostrando ali, vou fazer um código que eu já sei fazer. Ela não pensa que a forma que você vai colocando do conhecimento ali, da informação que você vai dando, ela precisa ter um link, né? Ela precisa ter uma ligação de uma coisa com a outra. Porque eu acho que a grande questão da programação é que muita gente... eu sei que aprendi, eu sei que é assim. E ela reproduz o que o professor colocou, mas ela, na verdade ela não entendeu porque aquilo está ali daquela forma. Né? Então, eu sei que eu tenho que fazer assim, mas eu não sei muito bem por quê, eu só sei que funciona. E não é isso que a gente quer, não é isso que faz um bom desenvolvedor, né? O bom desenvolvedor ele coloca as coisas certas, né? Os recursos corretos nos momentos, nos lugares que são certos, para que tenha mais performance, né? Para que tenha mais legibilidade. E não assim, né? Funcionou, está funcionando, então não vou mexer mais. É isso que a gente quer evitar, né, na pessoa desenvolvedora. Mas só que se ela aprende dessa forma, né, simplesmente jogado, sem ter um contexto de por que aquilo está onde está naquele lugar que está e por que aquilo é importante, ela, no final, ela vai decorar umas coisas, sabe que é assim, mas não vai saber por que aquilo é feito daquele jeito. E uma vez que ela não saiba por que é daquele jeito, ela não consegue pensar além daquilo, né? Então, o design instrucional, ele ajuda nisso, porque tudo tem um porquê no momento que ele acontece. Né? Então, a trilha da aprendizagem ela é importante para isso, para que também consiga deixar a pessoa mais segura daquela trajetória. Porque uma vez que você começa algo que você nunca ouviu e que é abstrato, porque programação é abstrato muitas vezes, né? Principalmente para aquelas pessoas que não são da área, se você vai adicionando uma camada de complexidade em cima da outra, a pessoa vai se perdendo e aí ela pode ficar frustrada e insegura, né? E aí isso prejudica muito a aprendizagem, muitas vezes ela vai desistir. Então, esses cursos que colocam, a pessoa tem que se dedicar muito para poder aprender e tem que, toda vez que o professor coloca uma coisa, você tem que ir buscar atrás e tentar entender por que está aquilo, sendo que o ideal, né, seria que a pessoa colocasse aquilo sabendo que aquilo tem que estar ali por alguma razão, e não simplesmente jogado. Então, sim, né, tem muitos cursos por aí que tem muitos cursos muito bons, mas a maioria deles são pessoas que vai fazendo para, enfim, deixar pronto e colocar lá, sem se preocupar com esses métodos, com essas diretrizes que tem no design instrucional para que facilite para a pessoa que está aprendendo. Então, o design instrucional eu vejo muito importante, principalmente para que aquilo seja significativo para ela, para que no final ela sinta que ela realmente aprendeu e que ela consiga falar sobre aquilo, sabe? Por exemplo, numa entrevista de emprego de desenvolvimento, em que você tem que explicar o seu código, tem que você explicar por que você utilizou determinada recurso, né? E que se você faz um curso simplesmente colocando e imitando o professor, você não vai saber, né? Não vai conseguir entender por que aquilo foi feito da maneira que foi feito. Então, o design instrucional é super importante em qualquer área, né? E em programação também muito,
porque ele pode gerar aí uma frustração para quem está aprendendo, se a pessoa não consegue sentir que consolidou, né, solidificou o que ela aprendeu para conseguir dar um passo a mais numa complexidade que está sendo adicionada ali. Boa, boa, gostei de trazer esse ponto aí. E eu tenho uma ideia também sobre esse assunto, né, que é o desenvolvedor, ele geralmente tem um perfil de autodidata, né? É aquilo que eu vejo, não só em mim, mas todas as pessoas com quem já trabalhei, tem um perfil de ser autodidata. Mas acontece que a pessoa que quer aprender a programar nem sempre traz esse perfil consigo, né? Então, como é que acontece essa transição? Como é que se leva em consideração isso no design institucional? Porque não só vai ser compartilhar o conhecimento com essa pessoa, mas também é mudar o perfil dessa pessoa, mudar o mindset, a forma de pensar, a forma de ela adquirir conhecimento. Porque é isso, né? A pessoa tem que aprender, claro, tem que aprender o JavaScript, o Kotlin, o PHP, mas a pessoa tem que desenvolver um perfil. Porque se não desenvolve esse perfil, essa coisa de ser autodidata, o mercado é muito dinâmico, né? A gente vai vendo que mesmo as ferramentas com as quais nós trabalhamos hoje não foram as ferramentas que a gente aprendeu na nossa faculdade, no nosso curso, há uns anos atrás. O mercado vai mudando, as tecnologias mudam. Então, como é que se muda esse perfil na pessoa? Como é que se faz isso? E como é que você vê essa questão? Como é que isso pode acontecer, né? Mudar o perfil da pessoa. Às vezes, isso é o maior desafio do que ensinar, né? É verdade. Eu acho que a pessoa está sempre antenada naquilo que está sendo atualizado, né? Acho que para qualquer profissão, mas para desenvolvimento mais ainda, porque é mais rápido, né? Coisas vão surgindo mais rápidas, atualizações vão acontecendo das linguagens que a gente já sabe com muito maior rapidez e velocidade do que muitas áreas, por exemplo. Então, a gente precisa considerar isso no momento que a gente está ensinando programação, se a gente quer que a pessoa tenha essa consciência. Então, por exemplo, poderia ser um dos objetivos de aprendizagem de um curso de JavaScript, por exemplo, ou React, enfim, de uma linguagem, que a pessoa compreenda que a rotina do desenvolvedor é estar sempre pesquisando e buscando se atualizar, o que é uma rotina. E a gente sabe que também, mesmo que você saiba muito bem uma linguagem, no dia a dia você vai vendo que você tem que pesquisar ali. Puxa, não lembro direito como é que faz isso, tenho que buscar, mas nesse contexto, desse problema específico, eu nunca fiz, então eu vou ter que ver como é que faz. Então, isso é uma realidade do desenvolvedor e muito, muito porque a gente passa por muita frustração, né? De resolver bugs, por exemplo. Puxa, não consigo fazer isso de jeito nenhum, estou usando o que eu sempre fiz, estou fazendo o que eu sempre fiz, não está dando certo nesse problema específico, né? Então, você fica aí muitas horas pesquisando e vendo como é que tem que fazer. Então, essa é a realidade. Então, para quem está querendo entrar no mercado de desenvolvimento, é muito importante que a pessoa tenha consciência que essa é a rotina da pessoa desenvolvedora. Ela sempre vai ter que pesquisar. E muitas vezes ela vai passar por essa frustração. Então, eu considero que num curso, a gente motivar a pessoa a ter esse tipo de atitude, né, de atividade, de buscar fora, de ter desafios para ela, olha, faça tal coisa agora, mas com isso diferente. E aí ela vai ver que, puxa, mas eu aprendi, sempre fiz assim, agora tem isso para fazer, vou ter que ir buscar. E não tem aqui, não estão dando a informação aqui para mim mastigada, vou ter que ir atrás. E aí a pessoa tem que ir atrás, mas é importante que no planejamento, na proposta desse design institucional, a gente não simplesmente jogue para ela desafios muito acima do que ela estava vendo, sem deixá-la consciente de por que a gente está fazendo aquilo, sabe? Porque isso também pode ser algo que seja mais ruim do que bom, né, para a trajetória, para a experiência dela de aprendizado ali. Então, assim, na minha opinião, toda pessoa, todo estudante ali, ele precisa ter consciência de por que aquilo está ali, sabe? Por que eu tenho que fazer esse desafio? Por que esse desafio é diferente do que eu estava fazendo?
Então, assim, a rotina do desenvolvedor é você pesquisar muito e ser resiliente, você sabe que você vai se Uhum. frustrar. Então, saiba disso, e aqui a gente está te fazendo te motivando, né, a encarar os desafios aí atrás, justamente porque a gente quer te trazer próximo da realidade do que é. Então, trazer essa realidade o mais próximo possível durante essa trajetória da aprendizagem, mas também deixando a pessoa consciente do porquê aquilo está acontecendo, né? Ou ela pode se revoltar, e aí não vai chegar ao resultado que a gente queria no primeiro momento. Então, trazer a pessoa para que ela esteja consciente do que aquilo esteja acontecendo é tão importante quanto a gente fazer, dar esse contexto mais próximo da rotina do que seria um profissional do desenvolvimento. Gostei muito do que você falou, porque às vezes quando a gente tem essa oportunidade de falar com alguém que quer saber, como é que é desenvolver, como é que é programar, eu quero entrar na área. E assim, se for alguém que a gente já conhece, a gente até consegue ter aquela sinceridade direta ali, dizer, olha, tem que estar preparado, isso vai ser desse jeito, vai ser difícil, tem que estar preparado para aquilo. E às vezes parece que estamos a trazer um discurso muito pessimista, muito de não incentivar a pessoa, mas na verdade é preparar a pessoa, porque tem muita frustração no meio disso, né? Tem essas situações de você resolver um problema assim, você está ali, está a programar, e você passa uma noite, uma semana, para depois descobrir que era um ponto e vírgula. Era um ponto e vírgula que estava a fazer o seu código não passar. É verdade que hoje tem várias ferramentas que resolvem esses problemas de ponto e vírgula, né? Mas eu lembro que no passado, né? No tempo da faculdade, eu estava usando lá um IDE, já não lembro qual era, que era Java, né? Que ele não tinha essas facilidades que os IDEs hoje têm. Não tinha essas facilidades de te dar um toque. Olha, você aqui não colocou um ponto e vírgula, você aqui não colocou um sinal. Não, lá era tudo direto. Você tem que escrever, tem que funcionar. E era frustrante, né? Sim. Então, para quem não está preparado para aquilo, a pessoa pode desistir, né? Tipo, poxa, eu não sou capaz, eu sei lá, isso não é para mim. Mas não, na verdade, aquilo é parte do processo. Aquilo é o processo, né? Sofrer, virar a noite, né? Se frustrar. É, É, e quem gosta, acho que a área de desenvolvimento ainda cabe melhor ainda para quem gosta de desafio, porque é desafio o tempo todo, né? Treta para resolver, bug para você encontrar resposta. E não quer dizer que é ruim, sabe? Eu acho que você deve ter passado por isso muitas vezes, assim, de você estar ali pensando, o que eu vou utilizar aqui para resolver esse problema que eu não consigo resolver de jeito nenhum? E aí você descobre que tem algo novo, ou que você pode combinar com outro recurso que você não conhecia ou não tinha usado direito. E aí funcionou, você colocou, funcionou, a performance ficou legal. E aí aquela sensação de você ter conseguido, né, entregar uma solução para aquilo que resolveu tão bem, é tão gratificante. Então, é bom também, não é só treta. é. Mas a pessoa precisa estar consciente de que tem muita treta, tem muito bug para resolver. Você vai ter que pegar muito código para fazer manutenção Código legado. de coisas que você não idealizou aquilo, você não sabe muito bem como é que funciona. Então, assim, mas é importante que a pessoa saiba que os desafios são diários. Você vai ter que pesquisar muito, você vai ter que ir muito atrás, e é isso que te faz aprender e evoluir como profissional do desenvolvimento, né? Mas saber ter essa consciência de que isso é o dia a dia é super importante para que essa pessoa não se frustre na hora dela começar, de fato, a desenvolver, a realizar, né, essa função de desenvolvimento de software. Boa. E falando aí da sua trajetória, né? Eu fui percebendo que há uma paixão aí por educação, né? Eu percebi que tu tens trabalhado na parte técnica, codando, programando, mas também tendo essa trajetória aí colocando educação e tudo mais. E depois dessa experiência, né, que você teve de educação, ajudando ali as equipes lá na universidade, né? Design instrucional. E mais à frente, assim,
como é que continuou sendo a sua trajetória, assim, as coisas que você foi aprendendo ao longo do caminho, assim? É, depois da universidade, né, dessa universidade, você partiu para outras empresas, outras organizações, né? E também foi trabalhando nessa área, né? Tecnologia, educação, né? Isso. Eu trabalhei, fiquei muitos anos na área, no ramo de educação, né? E pretendo continuar, porque eu realmente me identifico com isso, né? Quero fazer isso da minha vida. Então, eu saí de lá, que eu era designer instrucional, enfim, uma reestruturação, mudar a equipe, diminuir a equipe, e eu voltei a ser desenvolvedora. E aí fui para outra universidade, né? E aí, comecei a ser desenvolvedora, eu já tinha feito um curso lá dentro, né, nessa outra universidade de desenvolvimento de aplicativo, então estava aos poucos querendo voltar para isso. Você sabe, como a gente falou agora, a gente não pode ficar muito tempo sem mexer, fica muito mais difícil para você voltar, né? Isso. Então, eu decidi voltar, e aí eu voltei para a área de desenvolvimento, mas levava a área de design instrucional em paralelo, e aí inverteu, né? Antes eu trabalhava muito mais horas por dia, né, com a função de design instrucional, e levava ao desenvolvimento web com trabalhos extras. Aí passei a fazer ao contrário, né? Eu era desenvolvedora e fazia consultoria, tinha trabalho extras na área de design instrucional. E aí eu fiquei mais 4 anos como desenvolvedora front-end, daí passei a ser desenvolvedora front-end. As nomenclaturas mudaram. E aí eu não trabalhava com back-end, né? Passei a trabalhar com front-end e fiquei 3 anos com isso, que era bem... Aí quando deu a pandemia, foi quando aconteceu a pandemia. Então teve um boom aí de ofertas de vagas para desenvolvimento. E eu vi a minha equipe, que eu trabalhava numa equipe de TI de umas 80 pessoas. Então as pessoas foram saindo e o pessoal não conseguia substituir, né? Porque não tinha profissionais. Você vê que uma coisa muda muito. Hoje a gente tem um boom, né, de layoffs, enfim, tem bastante desenvolvedores no mercado, mas na época não tinha. E isso a gente está falando de 2020, né? Não faz pouco tempo, você vê como as coisas estão mudando muito rápido. Então as pessoas foram saindo, eles não conseguiam substituir. E aí eu senti que era a minha hora de sair também. No entanto, eu queria juntar essas duas áreas, né? São áreas que eu gosto muito. Eu não queria deixar de trabalhar com programação, mas eu também queria trabalhar com design instrucional, com ensino-aprendizagem, né? Então, eu estava pensando até num projeto particular, né? Algo para mim que envolvesse, que eu pudesse trabalhar em conjunto com essas duas áreas. Ok. Mas aí eu acabei entrando para uma outra oportunidade para trabalhar com isso, né, numa edtech. E aí como líder, né, em que eu fiquei um pouco mais de 1 ano como liderança, mas daí da área de currículo, trabalhar com design instrucional, né, com planejamento de conteúdo para aprendizagem da área de programação. Então eu consegui juntar essas duas áreas aí. E acredito que você viveu de perto nessa experiência que é trazer o conhecimento técnico para a educação, e parece que não é uma coisa tão comum entre os desenvolvedores, né? Essa habilidade de compartilhar esse conhecimento, né? Porque parece simples, né? Compartilhar conhecimento, mas é todo um conjunto de habilidade, de técnica, de arte até, compartilhar conhecimento. E parece que para nós desenvolvedores não sobra muito tempo, né? A gente foca ali muito em desenvolver uma habilidade nova, aprender algo novo, mas quando chega aquela hora de compartilhar aquilo que eu sei com o outro, não é tão fácil assim. Então tu viste isso, né? Tu sentes que isso é uma realidade, é uma dificuldade que nós desenvolvedores temos de compartilhar o conhecimento, talvez seja uma questão de soft skills que temos que melhorar. Mas como é que você viu isso? Você viu que é uma coisa que nós desenvolvedores, a gente tem mais facilidade para compartilhar conhecimento ou mais dificuldade para fazer isso? Como é que tu vê? Claro que não temos um estudo para sustentar isso, mas é uma questão de que impressão tens? Da experiência que eu tive. Assim, tem pessoas que conseguem compartilhar isso, tem mais habilidade, talento natural para fazer isso, mas muitas delas
a pessoa quer fazer aquilo, né? Ah, não, eu vou explicar aqui de uma forma que eu acho que vai ficar legal. Mas isso fica bom para ela, né? Que ela já sabe aquilo bem, ela já entende tudo por trás daquilo. Então, uma das regras, né, das diretrizes do design instrucional, eu também estou enrolando aqui para falar. Mas uma das regras é você entender o seu público, né? Entender para quem que você está falando aquilo. E aí empatia, né? E vai muito de você não é só se colocar no lugar do outro, sabe? A questão quando você estuda o público, quem é essa pessoa que vai estudar. Porque se você se coloca no lugar da outra pessoa, você vai estar sendo você no lugar da pessoa, e não é você. Gostei. Então, assim, você precisa se colocar no prisma daquela pessoa, né? Não é assim, dentro de um... Eu estava vendo um vídeo sobre isso esses dias, o marco psicológico daquela pessoa. Qual é o contexto social dela? Quais são os condicionamentos que ela teve, né? Como que é a experiência prévia dela, a forma como ela lida com a aprendizagem, por exemplo? Qual que foi a forma que ela teve de contexto de aprendizagem? E aí você consegue entender melhor qual que é a melhor abordagem de linguagem mesmo para você conversar com aquela pessoa ensinando ela alguma coisa, sabe? Então, não é só simplesmente você... Não, aqui eu vou explicar o que é Java, vou ensinar o que é Java. E começa a escrever achando que, não, mas eu estou me colocando no lugar da pessoa, ela nunca viu nada disso. E não é isso. Né? É muito mais. É muito mais difícil do que você só simplesmente colocar no lugar da pessoa. Aliás, né, se colocar no lugar da pessoa, eu não vejo como empatia. Eu acho que você tem que se colocar sob o prisma dessa pessoa, né? Sobre considerar todo o contexto dela, a forma que ela pensa, o condicionamento que ela teve. E é claro, você não vai conseguir de todo mundo, né? Mas você tem que ter um estudo de perfil para a pessoa que você está ensinando. Isso é extremamente importante, para que você consiga ensinar da melhor maneira, para que aquilo seja significativo para ela, para que ela consiga, no final, alcançar aqueles objetivos que a gente quer que ela alcance, né? Então, esse foi um desafio muito grande, assim, quando a gente trabalhava com isso ali, né? Então, era eu, como líder de equipe, orientando as pessoas para que elas fizessem, né, esse trabalho de escrever, ensinando uma linguagem, ensinando uma stack, enfim. E aí era um trabalho muito próximo, assim, que eu tinha que ter para que a pessoa conseguisse fazer isso da melhor forma, da forma que a gente precisava que fosse, né? E claro, para a pessoa não ter experiência nisso, muitas vezes, né, era mais difícil. Por quê? Porque existem métodos, né, para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira, que são, né, que é essa engenharia pedagógica que o design instrucional traz para nós, para que a gente consiga fazer aquilo bem. Boa. Interessante. E realmente é fundamental, né? É algo que, como desenvolvedores, acabamos tendo como um bônus, né? Quando é uma habilidade, assim, saber compartilhar conhecimento, né? É uma soft skills. Mas há toda uma engenharia que está envolvida, né? Assim, como você falou, tem aquela desenvolvedora que tem uma tendência mais natural, mas como não é o caso de todo mundo, né? Ter essa estrutura, ter esse conjunto de técnicas, de teorias, ajuda mesmo que nós podemos seguir, ajuda mesmo a fazer isso, né? Compartilhar conhecimento com outros, experiências, e com certeza eu acabei me beneficiando, né? Quando a gente trabalhou junto, eu acabei me beneficiando dessa experiência, né? Bebendo um pouco desse suco. E quanto maior, assim, quanto maior o tempo, né, que dura esse curso, que dura essa trilha de aprendizagem, mais a gente precisa dos métodos, né, das regras que nos beneficiam para fazer algo bom e que eles tenha padrões para que a pessoa tenha uma boa experiência naquilo que ela está aprendendo.
Porque senão ela pode começar de um jeito, aí muda totalmente a forma como se falava, como se colocava, ela vai se perder, aquilo pode gerar frustração, pode deixá-la confusa, ela vai ficar insegura porque você vai colocando níveis de complexidade maiores, cada vez mais difíceis para ela, e que se ela não consolidou bem o que ela já aprendeu, ela fatalmente vai ficar desesperada. Então, o método, né, o método que a gente faz, o curso que a gente escreve, que a gente propõe, né, aqui, as avaliações, os projetos, os exercícios, eles têm uma teoria por trás, né? Eles não joguei ali, porque eu acho que tem que jogar. Não, eles precisam estar naqueles momentos corretos para que a pessoa reforce aquilo que ela já viu, né? Para que ela consiga avançar a partir de algo que ela já solidificou. Então, o design instrucional ele nos ajuda nisso, né? A trazer uma boa experiência de aprendizagem para a pessoa, que é crucial para que ela chegue no final e ela consiga realmente atingir aqueles objetivos de aprendizagem. Então, a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa oferecer essa boa experiência, né? É super importante que, quando muitas pessoas estão trabalhando no mesmo curso, que elas possam seguir essas regras, sabe? Que elas tenham esses métodos bem definidos, para que todos possam apresentar uma qualidade de conteúdo, né, de experiência que seja boa para quem está aprendendo. Boa, eu acho que se um dia eu for criar um produto educacional, vou querer me lembrar desses pontos, né? Essas dicas, essas sugestões. Mas, assim, eu vou aproveitar, né? Perguntar aqui, né? Para quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, que talvez esteja estudando programação assim por conta, sozinho, tentando ser autodidata, né? Que dicas, que sugestões você pode aqui rapidamente compartilhar? Sabemos que é muita coisa que terias que dizer, né? Mas vamos, talvez aqui uma sugestão, uma dica de como é que a pessoa pode traçar, né, o seu caminho de estudos, né? Como é que a pessoa pode começar a estudar, seguir um passo a passo, seguindo um roteiro, porque o que não falta hoje em dia é conhecimento na internet, disperso por aí, e também tem muito curso aí, também é difícil escolher o curso. Que sugestões práticas tu podes compartilhar aqui para quem estiver nessa situação? Acho que a primeira dica que eu dou é que você saiba onde você quer chegar, né? Porque assim, tô aqui na internet e vejo que, o mercado de programação, desenvolvimento paga muito bem, estão precisando muito de pessoas, quero ser um desenvolvedor, mas o que é ser um desenvolvedor? Acho que você buscar primeiro saber o que é a profissão no dia a dia, para você entender se aquilo tem a ver com você, e não simplesmente porque, assim, o caminho é árduo, né? Muito provavelmente, se você ficar ali tentando aprender um negócio que você não está indo, você não sabe nem para quê, eu acho que primeiro você saber para que você quer aquela profissão, né? Se você se identifica com aquilo. E depois, se você sabe aonde você quer chegar, por exemplo, quero ser um desenvolvedor back-end ou full stack, né? Sabendo que eu quero chegar lá, quais são as stacks que eu tenho que aprender? Quais são os frameworks que eu tenho que aprender? Tem alguma outra coisa, além de codar, que eu preciso aprender? Então, assim, saber o que você quer aprender e depois ver quais são os pré-requisitos para chegar lá, né? Eu acho que é muita pesquisa antes de você simplesmente pegar um curso que diz que vai te dar tudo isso, sabe? Eu acho que é muita pesquisa para você saber se você vai qual o curso que te dê tudo aquilo, né? Porque para quem está começando, é muito importante que a base esteja muito bem solidificada, sabe? Então, assim, para eu entender programação, tem algumas coisas bases de programação que eu tenho que estar muito bem consolidada na minha mente, né? Nas minhas práticas ali todos os dias, para eu conseguir entender. Você sabe que a partir de uma base de programação, aquilo vai vai ficando mais complexo. Se eu não entendi nem aquilo, fatalmente eu vou desistir, não vou conseguir. Então, entender, saber pesquisar um curso que te dê essa trilha, sabe? Para que eu recomendo que seja um curso só, para que você, claro que você pode buscar outros cursos, outras informações, você tem que fazer isso, mas é importante para quem quer se profissionalizar, que tenha uma trilha toda, né? Para que ela tenha você tenha a mesma experiência de aprendizagem para que você consiga chegar no final, você já sabe como é que vai ser, você já pegou ali
o esquema, né, de rotina de aprendizagem, as coisas como elas estão sendo colocadas para você, você vai ter uma experiência melhor e você vai conseguir ir solidificando, ir adicionando, né, complexidade de forma mais significativa para você. E outra coisa que eu digo sempre, assim, que é importante, é não só... A maioria dos cursos é assim, né? Você aprende ali o básico, depois o professor ensina um projeto. Vamos aprender comigo um projeto. E aí você faz o projeto com ele. Legal conseguir fazer. Mas para você reter aquilo, eu acho super importante e interessante você ter uma ideia sua para você colocar em prática a partir daquilo que você aprendeu. Então, eu tenho uma ideia, enfim, de um sistema, de um dashboard de alguma coisa, uma ideia sua em que você vai adaptar tudo aquilo que você aprendeu personalizado para aquilo que você precisa para resolver o problema que você tem da ideia que você trouxe, sabe? Porque aí sim você vai ver que nem tudo se encaixa, você vai ter que ver outras coisas, e aí você vai retendo, você vai tendo uma experiência mais significativa, né? Porque você vai se envolvendo com aquilo realmente, e você não está só replicando o que o professor está mandando você replicar, você não está só copiando, que ele fala, vamos fazer agora um campo de busca, vamos fazer agora uma requisição do banco de dados para trazer aqui esses itens do carrinho de compras. É uma outra ideia, num outro contexto que você precisa resolver e que você tem que resolver a partir daquilo que você aprendeu. Então, aí você consegue internalizar melhor, fixar melhor, né? Porque você teve ali algo que foi uma experiência só tua e que você teve que ir atrás. Super importante, porque além de você ter ter um portfólio maior, né? Porque você vai ter um projeto seu, uma ideia sua, que não precisa ser uma ideia mirabolante, mas é algo funcional, que realmente coloca as pessoas para usar e tal, mas é uma ideia sua, né, que você vai aprender muito mais, porque você vai ter que muitas vezes atrás, pesquisar muito para resolver coisas que não aconteceram ali no projeto do professor, mas que estão acontecendo no seu projeto. Fora que quando é algo nosso, né, de uma ideia nossa, eu acho que você está mais conectado, você está mais envolvido naquilo, você quer realmente ir atrás, ver como é que resolve, você vai aprender muito mais, você vai reter mais a informação, porque você se envolveu ali naquele processo. Então, eu acho que não só replicar o que o professor traz, mas aplicar na realidade, numa realidade de uma ideia de um projeto seu, eu acho que só é bem-vindo, assim, eu acho que é super importante. Boa, eu gostei, eu também concordo muito com isso, né? Porque sem perceber, algumas das sugestões que você falou também fui seguindo, né? Anos atrás também vivi situações assim, de querer tirar uma ideia da cabeça, colocar na prática, mesmo que a ideia seja simples, mas como você está conectado emocionalmente com a sua ideia, você vai tentando executar ela. Claro que tudo, a primeira vez a gente faz assim, de um jeito desajustado, né? A primeira vez é assim, quando a gente aprendeu a andar, a gente tropeçou várias vezes. Mas quando você chega ao momento que consegue criar algum produto seu, algum app ou um site, você vai fazendo as coisas de jeito errado e você consolida o seu conhecimento. Por quê? Porque você vai depois aprender algo como código limpo. E você, quando for a ler essas boas práticas de código limpo, você vai entender por que faz aquilo faz sentido, né? Porque você já fez do jeito errado, você vai entender que, verdade, uma função de 1000 linhas não faz sentido, né? Porque você já fez essa função de 1000 linhas, né? Então não faz sentido. E de outra forma, apenas estudando num curso assim, ouvindo alguém falar, você vai aprender, mas você não vai entender de onde que veio aquilo, né? E vai aperfeiçoando, né? Você aperfeiçoa. E nós temos agora, né, as inteligências artificiais para nos ajudarem nisso. Não vamos só jogar ali o problema e pedir para ele trazer um código, mas tente entender, porque a inteligência artificial ela também explica por que ela fez aquilo, sabe? Eu acho isso fantástico. Eu uso muito o ChatGPT, mas eu sempre tento entender por que ele me trouxe aquela solução. E ele tá ali para responder qualquer pergunta, né? Então eu sempre investigo. E eu acho interessante que o ChatGPT ele mudou, não sei se você sentiu isso, mas ele foi mudando
de uns meses para cá, desde que eu conheci, porque antes ele me dava o código pronto. Agora ele, de primeira. Agora ele me dá. Agora ele pensa, ó, tem na linha tal tem que mudar, na linha tal tem que mudar, mas não faz para mim, sabe? Ele explica que eu tenho que mudar, por que eu tenho que mudar, mas não faz para mim. Eu percebi essa diferença, não sei se você percebeu, mas eu achei ótimo, sabe? Porque nos motiva a tentar entender o porquê que tá errado. Ele mostra que tá errado, mas, ó, faça tal coisa. É claro que se você insistir ali, ele vai fazer para você. Mas eu achei essa abordagem interessante, sabe? De fazer a gente entender e ir atrás. Então, utilizar as inteligências artificiais para nos ajudar a entender por que a gente está fazendo aquilo da forma que a gente está fazendo, ou por que seria melhor fazer de uma outra forma, porque seria mais legível fazer de uma outra forma, por que a performance vai ser melhor fazer de uma outra forma. É extremamente importante, né? Principalmente, acho que para todo mundo, mas principalmente para quem está aprendendo do zero, você precisa entender por que o código é estruturado daquela forma, por que ele fica melhor com aquele recurso e não outro, né? Porque você sabe que para resolver um problema de código você pode resolver de várias maneiras, né? Mas qual que seria a melhor maneira? Você tentar entender por que aquilo é a melhor maneira é extremamente importante. Boa, essa dica é fenomenal, assim, tipo, usar o ChatGPT como professor, assim, um professor extremamente paciente, né? Você pode perguntar qualquer coisa, quantas vezes você quiser, né? Sim, E, bom, eu uso o ChatGPT muito, né? Acho que a maioria dos desenvolvedores aí usam. E é claro que nem sempre ele traz respostas certas. Eu acho que a gente tem que ter fazer aí uma seleção, né? Uma triagem do que ele traz. E por isso que é importante você saber o que você está fazendo para não aceitar qualquer coisa que ele traga, né? Porque muitas vezes ele vai trazer algo que pode não funcionar muito bem no que você está fazendo. Então, pedir para ele explicar, pedir qual que são as outras formas de resolver isso. Resolva isso, então, mas sem usar essa tal coisa. Eu faço muito isso. Você está usando isso por quê? Porque isso, aquilo. E qual que seriam as outras opções para a gente utilizar? Você poderia fazer assim, mas isso vai prejudicar a performance, isso vai está prejudicando a legibilidade. E aí aprendo muito com ele, né? E aí eu pego ali o que ele me trouxe e também busco, sabe? Também busco no Google, também busco entender como que as outras pessoas em fóruns, em blogs, enfim, colocaram aquilo. Então, esse é o trabalho do desenvolvedor, né? Está em constante pesquisa, né? E porque você está em constante desafio. Você tem desafio de fazer manutenção de código, de bug, de treta todo dia. Então, assim, você utilizar isso como um combustível, então, eu vou conseguir, né? Então, eu tenho muito isso, né? E lembra-se, já conversamos em uma outra época que a gente estava comentando por que, falando sobre um perfil das pessoas, né, de programação, tem muita gente de programação que já tem aí uma tendência a gostar de programar, que gosta de videogame, né, os gamers. Isso. Por que os gamers gostam... Por que geralmente os gamers gostam de programação, né, e vice-versa? Nem todos, claro. Mas tem uma grande parcela ali dos desenvolvedores que gostam, né, de jogar videogame e tal. E aí a gente chegou à conclusão de que no game tem muito desafio também, né? Quantas vezes eu também já joguei muito videogame, quantas vezes eu não conseguia fazer tal coisa e eu ficava a noite inteira pensando, não, mas se eu fizesse isso, fizesse aquilo, eu acho que vai dar certo. Isso, de certa forma, era muito empolgante para mim, né? E a gente tem isso na programação sempre. Então, é importante a gente estar consciente disso, né? Que os desafios não necessariamente são ruins. É claro que vai ter treta ali que vai te deixar nervoso, né? Vai ser estressante. Mas muitas vezes são os desafios que te levam a achar uma solução. Puxa, agora eu sei. Consegui dar uma solução legal para isso e agora eu aprendi. Então é recompensante, é gratificante, sabe? Não necessariamente é ruim. E o game tem isso, né? De você se desafiar e buscando coisas novas, conseguir passar de fase. Então, de certa forma, é passar de fase, né? Como programador. E essa dica que você falou também é muito legal, porque eu lembro quando tinha começado também a aprender a programar, eu tinha muita vergonha do meu código, assim, né? Tipo, eu sentia que alguma coisa não estava bem, só que na época eu não tinha aquela maturidade de entender o que é não estar bem, mas eu sentia que alguma coisa não estava bem. Não sei se era a legibilidade do código, a organização, eu ficava muito preocupado com isso. Como é que eu vou organizar aqui os diretórios para colocar as classes, os códigos e tal?
E eu ficava com muita vergonha sempre que eu estava numa situação em que alguém fosse ler o meu código. Aí eu ficava muito preocupado assim, eita. Mas, hoje em dia, com essas ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, você pode simplesmente pegar o código que você escreveu, colocar ali e perguntar para ele, olha, esse código, o que pode ser melhorado? Tá bom? O ChatGPT ele consegue dizer, olha, o teu código pode melhorar, pode ficar deste e daquele jeito. E você pode perguntar, e como é que ficaria esse código se eu quisesse apenas que ele fosse mais performático, por exemplo, mais eficiente? Ele pode gerar uma versão nova daquele código. Então, no lugar de talvez você entrar em vários projetos open source para ler várias linhas de código, o ChatGPT já pode conversar ali contigo e te dar esses insights, né? Essas dicas. É uma coisa fenomenal, assim. Eu acho que é uma vantagem para quem está a começar hoje. Claro que tem as suas desvantagens, mas eu acho que se olharmos para o lado bom da coisa, né? No final das contas, o ChatGPT é uma ferramenta, a inteligência artificial é uma ferramenta, né? Então a gente pega isso, a gente aprende mais rápido, né? Claro que o mercado agora, o que espera de alguém para começar é muito mais, né? Mas também nós temos muitos recursos à disposição. Sim, sim, eu passei por isso também, de fazer um código assim. E sabe que até hoje eu faço isso. Antes de eu perguntar para o ChatGPT, eu tento resolver. Eu não sei direito como resolver aquilo, mas eu tenho uma intuição que eu poderia resolver de tal forma. E aí eu vou, faço, resolvo, eu falo, não, mas isso aqui acho que tá meio burro, acho que pode melhorar isso daqui. Vou perguntar pro ChatGPT, e aí ele melhora para mim, você pode usar isso aqui também. Tipo, tá funcional o seu código, mas a gente pode melhorar. Aí ele traz algumas... Mas eu não deixo o trabalho só com ele, sabe? Eu tento fazer da minha forma, e aí ele me ajuda a melhorar, e eu aprendo mais, sabe? Ele não simplesmente me dá pronto. Eu consigo aprender, ele me ajuda a aprender. E essa questão de insegurança, todos passamos assim, né? Falando assim do modo geral, como desenvolvedor. Eu acho que todas as profissões, claro. Mas falando especificamente da área de desenvolvimento, né? A gente por muitas vezes passa por essa insegurança, assim, de você está fazendo um código lá e você não consegue fazer um negócio que parece muito simples. Puxa, mas eu não estou conseguindo resolver isso aqui. Eu não. Puxa, eu sou uma péssima desenvolvedora mesmo. Não consigo nada, não consigo resolver nem isso. E aí isso é muito comum, né? A gente pensa que é com a gente. Eu não consigo lembrar como que eu, sei lá, transformo isso em number, né? Sei lá, algo super simples. Você pensa, nossa, mas eu não tenho isso, não sei isso. E você vai ver que no dia a dia tem muita coisa que você não consegue memorizar tudo, né? Mas você sabe, mas você sabe o caminho que você tem que seguir. Isso que é o importante, sabe? Você ter esse caminho em mente para resolver aquilo. E falando um pouco sobre insegurança também, passei muitos momentos de insegurança na vida, mas assim, agora falando para as mulheres, né? Por eu ser uma pessoa mulher na tecnologia e porque eu estou no mercado já faz alguns bons anos aí, né? É verdade, Então, assim, as coisas mudaram, né? Agora se fala muito sobre a gente olhar para isso, né? A mulher na tecnologia, para que a gente considere, para que a gente não cometa esses comportamentos que são ruins de não considerar o que a pessoa está falando, enfim. Mas antes a gente não tinha muito esse cuidado, né? Então, no começo, quando eu entrei para a área de programação, sendo designer, tinham pouquíssimas mulheres, né? Ainda acho que tem poucas, bem menos, né? Mas na época eram raríssimas as mulheres desenvolvedoras. Então eu passei por um processo de... eu já trabalhei em equipes, assim, de que 70 programadores, eu era a única mulher. Então, de ir numa reunião, falar na reunião, as pessoas simplesmente não considerar que eu estou falando, não responder a minha pergunta, ou considerar que eu não conseguia fazer, não tinha capacidade de fazer a manutenção de um código, né, e pedir para outras pessoas. Então, isso, né, se a gente não cuidar disso, né, de saber que realmente você ter autoconhecimento, pensar nas suas habilidades, naquilo que você quer, enfim, desenvolver e o que você já tem, vai minando a tua autoconfiança, né? Vai minando a tua segurança na profissão, assim, no dia a dia. Então, você vai acabando, se você não cuida disso, você vai
começando a achar que você não é para aquilo. Tipo, isso de programação, pô, não é para mim, eu não consigo me encaixar. Mas na verdade o problema não é com você, né? Então, É com outros, né, que não assim, sabe lidar com aquilo, é, né? Até ontem eu estava lendo um artigo sobre como você manter a sua autoconfiança alta, né, na busca por um emprego. E aí a gente algum dos tópicos lá era você saber do seu potencial, você estar consciente, né, ciente do seu potencial. Porque muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Você acaba se comparando, né? Inconscientemente você entra nessa de se comparar com os outros e acaba se deixando de lado. Então lá nesse artigo a pessoa explicava para você fazer uma lista, né, de todos os seus talentos, suas habilidades, tudo aquilo que você é bom, né, para que você esteja consciente disso, porque você tenha isso em mente do grande profissional que você é, do profissional bom que você é. Porque senão, né, a tua autoconfiança diminui e aí fica mais difícil. Você pode ser que você acabe se boicotando, não aplique para uma vaga, né? De você, não, isso daqui eu não vou nem tentar, porque, puxa vida, eu não tenho tudo isso. Então é importante, né, para a autoconfiança. É claro que eu não estou dizendo aqui que eu sou uma pessoa perfeita nisso, eu tenho muito que trabalhar. Inclusive, eu falo sobre isso para que eu mesma aprenda. Acho que isso é legal também, né, da gente ter essa conversa, que a gente internalize isso de que é importante a gente se conhecer, saber dos nossos potenciais, porque isso faz com que a gente tenha confiança na gente mesmo, que a gente vai conseguir, que a gente sabe fazer aquilo, né? Que a gente tem o potencial. Então, fiz um adendo aqui para trazer essa questão da autoconfiança, que eu acho super importante, né, para qualquer profissão. É interessante, né? Porque você tocou num ponto que também está relacionado à famosa síndrome de impostor, né? Uhum. Tá muito ligado com isso. Então, acredito que todo mundo acaba enfrentando isso, a síndrome do impostor. E se somar com outras inseguranças, outras questões, como você falou, né? Essa questão de você trabalhar em equipes onde você é a única mulher, mas a equipe é muito grande ali, você não tem aquele respeito que outros também têm, só porque apenas você é mulher. Então, tipo, é uma salada que vai se acumulando dentro de nós e nos deixa até mesmo ansiosos, né? Então, falando sobre essa questão, eu até ia comentar com você se, por exemplo, aquilo que você foi aprendendo, né, sobre lidar com essa falta de confiança, essa insegurança, com essa síndrome de impostor, o que tem funcionado, vamos falar assim, no seu caso, né? Talvez não existam receitas prontas, mas vamos falar no seu caso, aquilo que tem funcionado, tem te dado mais confiança, não é? Ou tem te ajudado a manter a confiança que você tem em si própria e saber ignorar esses pensamentos e sentimentos negativos que podem surgir do nada, né? Somos humanos. Então, quais são as ferramentas que têm sido mais eficazes no seu caso, assim, em toda a trajetória, tanto no início e atualmente? Eu acredito que uma ferramenta extremamente importante para isso é autoconhecimento, né? Falo sobre isso várias vezes, porque hoje em dia a gente é bombardeado de informações, de tudo quanto é tipo, né? Você entra nas redes sociais, as pessoas estão ali vendendo algo, vendendo a si mesmas, né? Então, se você não cuida, você acaba se comparando com essas pessoas, que muitas vezes não é a realidade do que elas estão falando, sabe? E aí você vive a vida do outro e esquece de viver a sua vida, esquece de olhar para você, né? Os potenciais que você tem, os talentos, tudo aquilo que você conquistou. Então, o autoconhecimento ele pode ser conquistado por meio de ou terapia, né, ou meditação, ou você escrever, né, escrever sobre si mesmo, ou você escrever sobre algo e aí você vai se redescobrindo. Mas o importante é que você se volte para si mesmo, para tentar entender quem você é, e aí você cria ali uma
uma armadura mesmo, uma arma, né, para você conseguir se colocar para o mundo, né? Eu acho que é muito, muito difícil, assim, por exemplo, né, falando do LinkedIn, né? Tem muita gente que fala que você tem que publicar muito para ser visto pelo LinkedIn, mas muitos de nós temos essa questão de não quero não quero me expor, né? Quero ficar aqui no meu canto, porque você sabe que quando você se expõe, né? Muitas vezes você está ali exposto a críticas. E se você não tem a sua autoconfiança ali trabalhada, se você não trabalha essa sua segurança todos os dias um pouco, sabe? Você acaba se sentindo balançado e deixa de expor algo que seja legal para as outras pessoas, deixa de compartilhar algo que pode ser interessante para você ser visto mesmo, por conta desse sentimento que está minando a tua autoconfiança de se comparar com o outro, sabe? Então, eu acho que as redes sociais, elas estão aí, né, para serem usadas, a gente usa muito, é importante, é legal, mas não deixar se afetar por isso, sabe? Você se voltar para si mesmo, né, ter esse exercício de se olhar para se perceber, e aí você consegue saber o quanto você tem de talento, o quanto você tem de potencial para trazer coisas boas para as pessoas também. Então, isso é algo que eu faço, né? Eu escrevo muito, eu gosto de escrever, porque eu acho que quando eu escrevo... Tipo um diário, né? Tipo um diário, ou eu quero escrever sobre tal coisa. Então, quero escrever sobre, enfim, autoconfiança, ou quero escrever sobre mulher na tecnologia. Você vai escrevendo, colocando as suas próprias impressões, as suas próprias experiências, e aí você vai se conhecendo, né? Então é uma ferramenta de autoconhecimento também. Mas eu diria que você se voltar para si e saber quem você é, dos potenciais que você tem, acho que é o melhor que você pode fazer para que você consiga sempre cultivar ali uma boa autoconfiança e segurança para você enfrentar, enfim, né? Os desafios diários como profissional, no geral. Uau! Essa conversa foi muito boa mesmo. Foram vários pontos que a gente trouxe aqui. E, na verdade, não é que a gente trouxe, mas você trouxe aqui muita experiência, muita bagagem que compartilhou conosco. E obrigado, né, por trazer esses assuntos da confiança e insegurança, porque eu confesso que durante muito tempo eu achei que fosse algo que era algo meu, assim, que em algum momento quando eu enfrentava esse tipo de pensamentos, pensava, bom, sou eu, né, alguma coisa em mim que está errado, eu talvez vou resolver isso, e bom, de tempos em tempos isso vai e volta, mas fui também percebendo que é uma coisa muito comum. E foi uma surpresa para mim descobrir que a síndrome do impostor é algo que todo desenvolvedor enfrenta. Todo desenvolvedor, em algum momento lida com isso, né? Principalmente agora que o que não falta é tecnologia nova, né? Então, lança nova tecnologia, o mercado pede 1000 coisas nas vagas, espera 1000 coisas de cada um de nós. E mesmo quem tem bastante experiência lida com isso, né? Às vezes eu vejo em fóruns pessoas que têm décadas de experiência também lidam com essa questão da insegurança, da síndrome do impostor, de tanta coisa que se espera que ele faça. E, na verdade, não é possível dar conta de tudo. Não é possível, né? Então, você falou, o autoconhecimento ajuda a fortalecer confiança. E essa confiança vai nos ajudar a enfrentar desafios, conhecendo os nossos próprios limites, mas não se esquecendo também das nossas valências, né? Dos nossos pontos fortes, né? Então, obrigado aí por ter trazido isso. E eu gostaria muito de explorar mais esse tópico aí, só que o tempo já nos fugiu. Mas com certeza teremos novas oportunidades, né? Com certeza. Quem sabe em um episódio futuro a gente fale somente sobre esse ponto, né? A gente foca nisso. Eu senti que tens muita experiência nisso, né? Tu tens muita bagagem, pode compartilhar aqui conosco. Eu tenho certeza que quem está aqui nos ouvindo ou nos assistindo vive essa situação e vai querer também aproveitar muito disso, né? Então, já lanço aqui o convite para um futuro episódio. Então, que legal. Será um prazer, sim. Gosto de falar sobre isso e sobre essa autoconfiança que a gente tem abalado durante a vida toda. Acho que nunca acaba, né? Nunca acaba. A gente, por mais que você esteja aí com muitos anos de experiência,
eu acho que vai te abalar algumas situações, você vai sentir medo, o medo sempre vai existir na gente, e não necessariamente é ruim, né? Eu acho que o medo nos move a enfrentar coisas novas, aí enfrentando coisas novas a gente evolui, né? E aí a gente domina o medo vai estar ali sempre, ele existe, mas a gente domina e aí consegue enfrentar isso e alcançar novos patamares, né? Mas isso é um assunto para uma outra conversa, mas eu agradeço imensamente o seu convite aqui. Foi um prazer falar com você. Eu acho que a nossa conversa foi muito bem. Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham gostado. E, quem sabe, teremos uma próxima, então, e que será um prazer falarmos de novo. Com certeza, com certeza. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer, Sheila. E até a próxima.